Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, olá, meus amigos, olá, igreja, olá, povo abençoado de Deus. Bom dia, a paz do Senhor a todos. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos continuar o nosso estudo com um tema poderoso, um tema que nos ajuda a entender simbolismos, atitudes que a Bíblia nos mostra, costumes. Por exemplo, por que as pessoas rasgavam as vestes na Bíblia? Qual o significado desse costume? Qual era o simbolismo desse tipo de atitude? Hoje em dia, meu irmão, isso faz algum sentido? Por exemplo, existem pessoas que ainda rasgam as vestes dessa forma? Caro amigo, caro irmão, caro seguidor, sabemos que a Bíblia não é um livro somente de mandamentos, mas também de descrições. E encontramos nela, meu irmão, uma série de descrições culturais da época narrada ali, que nos mostra um pouco de como as pessoas viviam e muitas atitudes delas. Vamos analisar juntos, meus irmãos, o porquê as pessoas rasgavam as suas vestes. A primeira menção do costume de rasgar as vestes é citada em Gênesis, no capítulo 37, no seu versículo 29, que diz: tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. Veja, meu irmão, o contexto aqui é a história da venda de José do Egito. O contexto aqui é a história da venda de José do Egito pelos seus próprios irmãos. Rúben, ao chegar na cisterna onde o irmão estava e não encontrou o irmão ali, porque os irmãos haviam vendido para os israelitas. Então Rúben rasga suas vestes. Aqui nós temos, meu irmão, um sinal de preocupação. Porém, Rúben se preocupou com sua própria situação, pois ele, sendo o primogênito, seria cobrado pelo que ocorreu com José. E rasgar as vestes podia significar grande preocupação ou desespero diante de algumas situações difíceis. Veja, por exemplo, quando o rei Ezequias, em profundo desespero diante das ameaças de Senaqueribe contra Jerusalém, o rei também rasgou suas vestes. Veja só, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Isaías 37, versículo 1. Na sequência, meu irmão, temos mais uma menção interessante. Então Jacó rasgou suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Gênesis 37, no seu versículo 34. Aqui, meu irmão, nós já podemos observar que rasgar as vestes era usado também em situação de luto pela morte de alguém. Veja só, simbolizava a dor e simbolizava também tristeza. No primeiro caso, lá no caso de Rúben rasgou suas vestes por preocupação e desespero.
Já aqui, Jacó rasgou as suas vestes pela grande dor de perda de um filho que muito amava. Na ocasião, meu irmão, em que Israel estava no deserto, quando Moisés mandou 12 espiões para verificar a terra de Canaã, e 10 deles deram um péssimo relatório, o povo chorou e murmurou. Está lá em Números, no seu capítulo 14, no seu versículo 1. E quis levantar um novo líder para voltarem ao Egito. Números 14, versículo 1 e 2. E em Números, no seu capítulo 14, no versículo 4, veja que Josué e Caleb, integrantes do grupo de 12 espiões, fizeram. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes. Versículo 14, versículo 6. Observem, meus irmãos, que rasgar as vestes aqui é uma forma de protesto, de chamar a atenção do povo para que enxergasse a loucura que estavam pensando em fazer. Depois do rei Acabe ouvir da boca do profeta Elias sobre os juízos de Deus sobre ele, Jezabel e sua família, depois de ouvir as palavras do profeta, a Bíblia mostra a atitude de Acabe. Está lá em 1 Reis, no seu capítulo 21, versículo 17 ao 26. Tendo Acabe ouvido essas palavras, rasgou suas vestes, cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. 1 Reis, capítulo 21, versículo 27. Rasgar as vestes, meus irmãos, também era sinal de humilhação e era sinal de arrependimento. Podemos ver nessa história que Deus suavizou seu julgamento sobre Acabe por conta desse arrependimento. Está em 1 Reis, capítulo 21, versículo 28. Uma outra menção interessante, meu irmão, sobre rasgar as vestes é a do sumo sacerdote Caifás, que interrogou Jesus. Após Caifás lhe questionar sobre ele ser um Cristo, Jesus respondeu de forma clara que eles veriam o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Está lá em Mateus 26, no seu versículo 64. Diante disso, meu irmão, veja o que ocorreu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhar? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Mateus 26, versículo 65. Aqui, meu irmão, rasga-se as vestes, indica um tipo de horror diante de uma barbaridade que está acontecendo. É um tipo de protesto contra coisas erradas, contra blasfêmias, porém realizado por uma alta autoridade diante de um absurdo muito grande. Condenar. Claro que nesse caso achava que Jesus estava dizendo algo errado, porém não estava. Sendo assim, temos aqui os principais usos de rasgar as vestes na Bíblia. Vamos recapitular, meu irmão, um pouco? Olha, rasgar as vestes pode significar desespero. Rasgar as vestes pode significar preocupação. Pode também significar luto por uma grande perda. Um protesto diante de situações erradas. Humilhação e arrependimento. Por fim, um tipo de protesto diante de uma blasfêmia grave.
Hoje em dia não existe esse costume em nossa cultura. E também não temos ordens bíblicas para fazê-lo. Então, meus irmãos, esse é o nosso terceiro estudo. Um estudo edificante. Até eu fiquei impressionado com esse estudo, meu irmão, porque tem coisas aqui que, na realidade, eu estava por fora, meu irmão, né? Que ato mais bonito eu tenho por mim, um ato lindo, né? De se expressar um desespero, uma preocupação, um luto, um protesto diante de coisas erradas, diante de uma humilhação, diante de um arrependimento, diante de blasfemar a Deus. Um ato lindo de rasgar as vestes simboliza o arrependimento, simboliza a verdadeira fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus nos abençoe cada dia mais, que essa nossa série de estudo venha nos ajudar mais e mais. Meus irmãos, esse estudo não está servindo só para vocês, não, está servindo para mim também. A cada dia mais, meu irmão, eu me impressiono com o que Deus vem nos ensinando, com o que Deus vem me proporcionando. Glória a Deus, que estudo maravilhoso é esse. Glória a Deus, e eu oro, meus irmãos, a cada dia para que Deus venha me capacitar mais e mais e mais e mais, e que eu venha aprender mais e mais e mais para compartilhar com vocês, meus irmãos. Isso aqui é fazer a obra do Senhor, aprender sobre costumes, sobre Jesus, sobre algo bíblico. Isso aí é nos fortalecer, é fazer a obra. Isso aí é fazer o que o Senhor nos ordena. E de pregar o evangelho a toda criatura e ensinar a Bíblia é pregar o evangelho. Então, meus irmãos, se edifique-se, encham-se com esse alimento poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, espero que eu tenha esclarecido aos irmãos aí na Bíblia qual é o significado desse ato tão maravilhoso de rasgar as vestes, a qual a Bíblia nos diz. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Amanhã temos mais um lindo e poderoso estudo. Amém, meus irmãos? Se edifiquem-se, se fortaleçam-se em nome de Jesus. Carlos, servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho de notificação, compartilhem, comente à vontade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, Deus. Obrigado, meu povo. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo poderoso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Nos livrar de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus abençoe.